Hoje o Jornal da Praia veio entrevistar o arquiteto vilacondense Hélder Sanhudo. Boa tarde, Hélder. Estamos aqui no Centro de Memória de Vila do Conde, na sua exposição chamada Um Bater de Asas. Pode-nos explicá-la? Muito bem. Como disse bem, o título desta exposição é Um Bater de Asas, série 1, 2 e 3. Foi um trabalho que começou a ser desenvolvido em 2009 até 2013. Começou a ser trabalhado, como eu disse, em 2009 e começou a ser exposto em janeiro de 2011, nas iniciativas de Miguel Bombarda, no Porto, mais precisamente na Galeria Arte Solar de Santo António. Foi um trabalho que começou por ser exposta a primeira série, numa exposição coletiva, e depois, mais tarde, optou-se por se apostar numa exposição individual. O trabalho continuou a ser desenvolvido para a segunda série, terceira série, e hoje está aqui neste magnífico espaço, nestas salas Museu de Arte Contemporânea do Centro de Memória de Vila do Conde, portanto, a ocupar as 4 salas. O acervo deste trabalho anda em cerca de 100 trabalhos, dos quais estão aqui expostos 70. Vou falar agora um bocado do tema central desta exposição. Portanto, ele tem como base 8 pequenos objetos de arte sacra, um anjo, um Cristo e 6 querubins. Portanto, o trabalho começa a ser desenvolvido precisamente à volta destes objetos. Estes objetos, de certa forma, encontram-se desfalcados da sua forma original, porque lhe faltam as asas, ou faltam os vestidos, ou faltam as roupagens, os braços, as pernas. E então a base do trabalho começa precisamente em fazer a fotografia desse objeto e enquadrá-lo numa perspectiva rígida em formato de tela, onde nós temos um traço rigoroso a formar uma perspectiva, portanto, influências da arquitetura, da minha área de trabalho, e o objeto é colocado, centrado. Portanto, esta perspectiva não tem o rigor da geometria descritiva, mas percebe-se a ideia que se quer transmitir da colocação do objeto precisamente nesse espaço, e depois é feita toda a construção das asas e dos vestidos do objeto. Portanto, são 8 objetos. O formato de trabalho os suportes de trabalho são a tela, portanto o acrílico em tela, e depois avançam para papel, portanto acrílico sobre papel, e outras técnicas que já vamos ver mais à frente. Portanto, temos, como eu tinha dito, temos 8 objetos, 8 telas, portanto cada um representa, portanto, na forma que mais me cativou, na forma, portanto, da colagem do objeto no centro da tela. Os objetos estão aqui apresentados, portanto, foi uma opção minha fazer a apresentação dos objetos. Temos aqui os querubins, quase como num mini altar, e depois, nestas 2 telas, temos precisamente a instalação feita do anjo e do Cristo. São pequenos objetos que estão cozidos, portanto, numa base de trabalho com uma cor uniforme, com traço de rigor, em que temos a base central, a ideia central da tela, é precisamente a cruz, onde depois o objeto é cozido. Falando um bocado de influências artísticas, da qual eu no meu ateliê tenho lá os meus livros, as minhas bases, as minhas fontes portanto, de inspiração. Temos aqui claramente a pop art, portanto, pela cor, pelo rigor. Temos aqui nestes trabalhos com o fundo a negro, temos influências da action painting de Jackson Pollock, em que a utilização do negro ressalta muito as cores, os dourados, os roxos, os violetas, os vermelhos, e a própria colagem dos querubins, quase aqui numa mistura de cor e de movimento. Depois temos aqui mais à frente uns trabalhos de menor formato, também em papel com colagem, portanto, que são trabalhos em gouache e pastel. É um trabalho que é feito, aqui já não é utilizado o pincel, como eram nas telas, são utilizados os dedos para fazer precisamente a mistura das cores. Nesta última parede aqui, a fechar a sala 1, temos, portanto, até agora estivemos a falar da série 1, e optei por fazer a apresentação dos trabalhos da série 2, que são trabalhos mais figurativos, em que temos um anjo e um Cristo, portanto já também num formato maior. É um trabalho que é feito sobre cartão,
e está precisamente em contraponto com a parede que nós vimos da instalação dos objetos que estão cozidos. Portanto, temos ali o rigor da linha, temos a uniformidade da cor, aqui temos a figura e temos a liberdade do traço a fazer a construção do objeto. Portanto, nós agora vamos entrar na sala 2, que é a sala que eu chamo a sala dos vestidos. Esta sala tem claramente influências de Velázquez, principalmente estes 3 quadros são os mais evidentes, pela forma e pela cor dos azuis e dos dourados. Portanto, estes vestidos eram os quadros da Infanta Margarida de Diego Velázquez. Portanto, temos depois, nesta parede aqui em frente, já trabalho desenvolvido por mim, com claras influências do expressionismo abstrato na construção dos vestidos. Na parede aqui em frente, queria dizer que nesta sala, dos 8 objetos, o que eu saliento e destaco é precisamente o anjo e o Cristo, em que eu utilizo a fotografia, outra vez a fotografia, para fazer a construção do objeto. Nesta parede temos os dourados, funciona quase como um tríptico, também com um traço muito expressionista, muito abstrato, para além da figura, e depois temos aqui os que eu chamo os vermelhos, que também são trabalhos bastante interessantes do ponto de vista cromático e da construção da figura. Fechamos aqui a série 1, portanto avançamos para a sala 3, que é a série 2, que é uma série mais figurativa e que vamos ver um dos trabalhos de destaque, que é um trabalho muito interessante. Estamos na série 2 do trabalho. A série, como tinha dito anteriormente, é uma série mais figurativa, da qual destacamos um trabalho pela sua dimensão e pelo conteúdo que ele tem, portanto, que é um tríptico, vamos ver. Portanto, é um trabalho muito figurativo. Como é que surge este trabalho? Isto são 3 telas que foram pintadas separadamente em função de vários temas que foram surgindo durante estes anos que me tenho dedicado a esta área de trabalho. Houve uma exposição na Galeria de Arte História de Santo António que tinha como título Ceia. Ceia, portanto, a fazer a ligação à última ceia de Cristo. E então eu optei por fazer 3 trabalhos. A ideia que se tira da última ceia, temos a morte de Cristo, temos a última ceia, que é a representação dos apóstolos, e temos o choro pela morte de Cristo. Quando fizemos a instalação do trabalho aqui no Centro de Memória, optámos por fazer a junção das 3 telas e então daí este tríptico com estas dimensões. É um trabalho muito figurativo, como se pode ver, e que ele acabou ao ser junto, acaba por se transformar quase como um cenário de uma ponta à outra, em que o tema, portanto, faço aqui homenagem aos grandes mestres da pintura e da escultura, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso. Portanto, o tema, vou falar um bocadinho do tema. Vamos começar pela tela central, em que temos aqui a reunião dos apóstolos. O que é que resulta da última ceia? Resulta a exaltação do corpo de Cristo, temos uma luz, uma vela que ilumina todo este cenário, temos um punhal que representa a traição de Cristo e depois nos painéis laterais temos do lado esquerdo, com influências no quadro de Demoiselle d'Avignon de Picasso, que representa os corpos de dor e o choro de dor da morte de Cristo. E no painel direito temos um quadro feito com base na escultura de Michelangelo, que é a Pietà, que representa precisamente o corpo de Cristo morto. Portanto, é um quadro muito interessante e que tem tido muita receptividade por parte das pessoas que têm visitado a exposição. Esta série 2 é uma série que vai começando a ser trabalhada no sentido já a pensar no que posteriormente foi feito na série 3. Portanto, nestes trabalhos que vamos ver agora, ainda com recurso à colagem, mas já a pensar precisamente em que o trabalho seja desenvolvido sem recorrer à fotografia, ou seja, fazer a construção do movimento, de toda esta ideia de cor e de movimento dos objetos, mas depois numa fase posterior já sem essa colagem. Estes trabalhos já começam a ganhar traço, portanto um traço mais grosso, mais de mancha,
e por uma crítica que tive de um artista do Porto, Rodrigo Costa, que disse que achava que o trabalho já tinha maturidade suficiente para eu avançar, ir mais longe e precisamente deixar esse recurso à colagem. E então temos aqui dois trabalhos que são o exemplo prático daquilo que eu acabei de dizer, em que temos toda a construção, todo o movimento da cor e precisamente não temos o objeto colado para fazer, centrado nessa construção, mas quase que podemos chegar aqui e imaginar que se viéssemos com o objeto colado e o puséssemos colar, teríamos precisamente aqui a ideia principal que começa com o início desta exposição. Fechada a série 2, portanto avançamos para a série 3 deste trabalho. Portanto, a série 3, propositadamente optámos por fazer a colocação de dois trabalhos como se fosse uma antecâmara para a ligação para a última sala. Eu vou ler aqui um pequeno parágrafo explicativo desta série. Portanto, finalmente, na série 3, a desconstrução atinge o seu absoluto. Os imensos painéis sob papel abandonam o universo figurativo e, ao desfazer, coloca o espectador no centro da ação, urgindo-lhe a interação com a história detalhada de cada quadro. O que é que eu quero dizer com isto? Que esta série separada, descontextualizada do resto da exposição, as pessoas poderiam chegar aqui e dizer que isto era pintura abstrata. E ela é tudo menos abstrata, daí a gente utilizar o termo desconstrução. Portanto, nós temos aqui a mancha já numa forma já muito quase que grosseira, mas que temos precisamente aqui a ideia inicial de todo este movimento e toda esta cadência de movimentos e quase de sons também quase que se consegue tirar do papel. Portanto, vamos avançar para a sala 4, precisamente onde temos a maioria destes trabalhos de grande formato. Gostava de ler aqui um pequeno textozinho que é feito pelo Casimiro Teixeira, que me tem acompanhado nestas andanças das artes, e fizeram-me uma pergunta muito interessante, e que eu respondi precisamente com esse texto. E a pergunta é a seguinte: existe alguma mensagem especial que pretende difundir com estes trabalhos? E a resposta é muito simples. Este bater complexo que o artista aqui nos solta, há muito que abriu as suas asas para voos interiores que nos penetram e que facilmente se tornam pertença comum. Autênticas lições de vida, feitas com as tintas dos seus dias, de tons escuros, porque a noite por vezes esconde as estrelas, ou tons claros, porque o dia também tem instantes demasiados belos para serem fruto de anteriores pesadelos, mas todos eles pintados, certamente, de coração aberto. Esta sala 4 tem uma particularidade em relação às outras salas, que tem aqui este pequeno recanto, em que nós optamos por acabar a exposição com trabalhos da série 1 e trabalhos da série 2. Portanto, este trabalho é um trabalho da série 1, por opção retirámos dos primeiros 3 trabalhos a negro que tínhamos visto no início da sala 1, por opção da própria instalação onde foi colocado o trabalho. Portanto, ele tem uns tons muito fortes em termos de cor de limão, e daí esta instalação, portanto, que ressalta muito bem e é um trabalho com bastante expressividade. Depois aqui vamos para os esquiços, portanto, que no fundo são a minha área de trabalho. Portanto, na área da arquitetura tudo começa com um esquiço, desde um pequeno puxador de uma porta, uma cadeira, um edifício, e portanto aqui também os esquiços serviram de base para a construção dos vestidos que nós vimos que fechavam a série 1 na sala 2. Portanto, é o início do trabalho. Portanto, são feitos a caneta de tinta azul e depois levam com uma pequena aguada para lhe dar uma tonalidade e sombras e dar-lhe expressividade. Depois optámos aqui então por encerrar na última parede do edifício com um trabalho da série 2, que é um crucifixo. Portanto, há uma série de crucifixos que não puderam estar expostos porque de facto o espaço é muito grande, mas temos limitações, como é óbvio. E optei por este crucifixo porque ele funciona também um bocado como os layers que eu tento transmitir desde o início desta exposição. Como se fossem camadas, também na arquitetura trabalhamos por camadas,
em que se tivéssemos a oportunidade de fazer o off e o on, nós se apagássemos as camadas tínhamos o crucifixo, se apagarmos o crucifixo temos aqui, se fizéssemos, se nos permitisse, se a gente retirasse o crucifixo, tinha precisamente aqui o encerramento da série 2, onde desaparece a imagem ou a colagem, e tínhamos aqui o início da série 3, precisamente a mancha que faz toda esta ideia que eu quero transmitir desde o início da exposição. Pronto, resta-nos agradecer-lhe e desejar-lhe um ano cheio de projetos. Muito obrigado por terem falado comigo, porque foi um prazer recebê-los aqui e ficar com este registro. Portanto, eu também agradeço o vosso convite. Muito obrigada.